Ontem eu tive duas experiências incríveis, né? Duas experiências totalmente diferentes uma da outra, mas assim, inéditas. Duas experiências inéditas no mesmo dia. Uma delas, eu fui sacar dinheiro no caixa eletrônico e veio dinheiro a mais. Aí eu já entendi, né? É uma prova, né? Aí peguei, já fui lá no banco, já estava dentro do banco, mas fui lá no cara que fica na recepção. Ele disse, ó, tá aqui o dinheiro, acabei de fazer um saque, pode verificar na minha conta aí, eu saquei tanto e veio dinheiro a mais. Eu disse, não acredito, isso não existe, nunca aconteceu. Disse, comigo também nunca aconteceu, mas hoje é a primeira vez. Aí ele entrou lá e viu que realmente eu tinha sacado tanto e veio dinheiro a mais, né? Provavelmente. Mas tipo, muito assim ou uma Não, cédula não, a era uma mais? cédula a mais, só que é uma cédula a mais, né? Não, sim, é porque uma vez lá no Brasil eu fui, tipo assim, ó, antes de eu sacar já, tava presa no caixa automático. Provavelmente a última pessoa que sacou, ela deve ter tipo, tirado o dinheiro e aquela cédula ela não tirou, aí ficou presa tipo pro lado de fora pendurada assim, aí quando, tipo, só que daí não saía, né? Aí quando eu saquei meu dinheiro, aí cuspiu a cédula pra fora. Mas tipo assim, por isso que eu perguntei, porque realmente o É, caixa automático quando tá errado não faz sentido. mas ali eu já vi que a máquina estava com problema, que ela contou uma, contou a segunda, contou a terceira, demorou para sair, quando saiu, saiu errado. Aí tá, fui lá, o cara anotou lá e fez um negócio de código e coisa, e tive que assinar um documento, não sei se eu assinei o documento, depois ele me liberou, tá. Testezinho. Aí saí dali, parei no mercado, que meu filho queria comprar umas coisinhas no mercado, né? Parei no mercado, estava chovendo, 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 não tinha estacionamento no mercado, estacionei bem no fundo assim. Pela primeira vez na vida, eu deixei o meu filho abrir a porta sozinho, porque eu estava num lugar onde eu saí do carro, fugi da chuva, né? Para mim não ficar debaixo da chuva, abrir a porta para ele, estava chovendo muito forte. Deixei ele abrir a porta sozinho. Para quê, né? Ele abriu com tudo, tinha um carro na lateral, pegou na lateral. Na hora assim já saiu uma lasquinha da tinta assim bem superficial, né? Mas era um carro prata e o meu é preto. Aí o preto pegou no prato e já ficou aquela manchinha preta, né? Aí eu disse, meu Deus do céu, o que eu fui fazer, né? Deixar esse menino abrir a porta sozinho, né? Aí tá, fui lá, fechei a porta. Aí ele começou a chorar porque queria entrar no mercado. Não, agora tu vai esperar, porque nós vamos ter que esperar o dono chegar. E ali meu filho chorando, chorando, e o dono nada adivinha. Aí de repente chegou o dono. Aí chegou o dono numa ligação ainda, mais um testezinho de paciência, né? Aí tá, esperei até terminar a ligação. Eu disse, aí perguntei, você é o dono desse carro? Disse, sou. Disse, pois é, o meu filho acabou de abrir a porta ali e acabou machucando a tinta da lata do seu carro, né? Então eu quero passar meu telefone e tal para o senhor mandar consertar, que eu faço questão de pagar, né? Aí ele olhou assim de longe, não, deixa assim, deixa assim. Eu disse, não, deixa assim não. Eu quero pagar. Ele disse, não, mas não precisa, não precisa. Eu não sei se ele estava com um pouco de pressa. Eu disse, não, mas eu quero que o senhor faça questão que o senhor vai lá e olha com calma, olha, você tem certeza, mesmo que não precisa, é uma manchinha. Mas eu já teve caso de eu encostar no retrovisor do cara, dar uma trincadinha e o cara querer dois novos. Então, ali é uma coisa que, dependendo do dono, vai querer uma lateral inteira, né? Aí ele foi lá, olhou, viu a manchinha, disse, deixa quieto, não é nada. Tem certeza? Tem certeza. E pegou e foi embora. Tá bem, eu fiz a minha parte, né? Mas foi um livramento, né? Se é outro, cara, ia querer. Uma vez eu bati no carro, né? Eu fiquei em cima do carro parado, né? E a pessoa não tava no carro. E eu precisava voltar a trabalhar. Aí eu peguei, tipo, o carro tava parado na frente do comércio. Aí eu fui lá no comércio, escrevi um bilhetinho, deixei lá e eu falei, não, pode deixar, eu vou ficar aqui cuidando. Na hora que a pessoa do carro vier, eu entrego o bilhetinho. Aí eu entreguei, aí meu pai ligou, né? Aí, tipo assim, aí ele ainda era um amigo do meu pai, ele, assim, mas eu não sabia, quando eu bati a pessoa não tava lá, né? Aí eu deixei o bilhetinho e ele disse, não, meu Deus, eu até achei, tipo, porque se fosse a pessoa bater e foi embora, eu disse, não, não é? Aí eu deixei o bilhetinho lá e depois ele me ligou, aí depois o pai levou o carro dele no mecânico, tudo, mas tipo assim, né? Mas podia ter ido embora. Eu bati uma vez também, fui estacionar o carro lá no lado do cartório, em São João Batista, tinha um carro estacionado. Na época eu tinha um outro carro, que era a estrada, e a estrada ela tem a traseira mais comprida, né?
E aí, às vezes, eu ando com esse Mark e às vezes andava com a estrada. Aí, esse aqui dá um golpe de vista diferente, né? Esse aqui é curtinho. E aí eu sei que eu estava com a estrada e eu não calculei a distância certa, fui estacionar e acabou pegando a pontinha assim do bico do carro na hora que eu fui estacionar. Né? E aí eu vi que deu uma machucadinha no bico do carro, assim, pronto. Agora eu vou ter que entrar lá dentro do cartório, só podia ser carro que estava no cartório, que é tudo estacionado ali, e vou perguntar para todo mundo até descobrir quem que é o dono, né? E foi o que eu fiz. Aí entrei no cartório e comecei a perguntar quem que é o dono, e descobri que o dono era uma funcionária do cartório mesmo, filha do dono de uma padaria lá de São João, do Avelino Farias. Aí negociei com ela, ela falou que o latoeiro dela ficava bem perto da minha casa. Fui lá, conversei com o latoeiro, acertei com ele a forma de pagar. E... Carteira, eu já achei 3 ou 4 na estrada da minha vida. Todas elas eu devolvi. Né? Isso que eu digo, né? Tem coisas que a gente aprende com pai e mãe. Né? Eu nem era crente, mas o pai e mãe desde cedo já ensinou a gente essas coisas. Né? Que é nossa, é nossa. Que é nossa, é nossa. 100 mil? Devolvesse? E o cara era jovem e eu devia pra ele. Isso na pior fase da minha vida. Tipo assim, ele me deu um cheque de 124 mil reais. Na verdade, 120, por 124 reais. 123 mil e pouco. E eu também peguei, não notei. Ele também não viu, depositou o cheque. Depositei o cheque para pagar uma opção. Eu tenho cheque para cobrir um psicólogo, é uma prova. Tipo assim, e já cheguei desesperado, das 11 horas de voltar, o cheque não voltava. Cheguei e disse pro gerente. Assim, olha, eu trouxe tanto de cheque aqui, porque já descontava, né? Assim, era cheque para hora, mas eu pagava. O cheque, nossa, eu disse, eu até 1h30 para chegar mais um caminhão que foi levar material, eu trago o restante, de 400 reais. Tu me paga o cheque? Aí ele disse, não, eu pago, sempre fazia. Ele bateu a sua parede, deixa eu coisa aqui, bateu. E eu disse, não, um e-mail, pode dizer, não, você deve ter pôs até amanhã, né? Eu pago hoje e tudo. Aí no que ele pôs, vocês estão loucos. Vai ficar com 120 e pouco mil na conta. Ainda tipo, né? A tua conta vai ficar positiva. Aí eu disse, não pode. Ele disse, não, tem uma coisa errada. Aí bateu errado, só o cheque está 124 mil, mas tal. Eu disse, não. Daqui esse cheque, então agora vai ficar mais 124 real negativo aí, né? Isso porque esse cheque, eu acabei de pegar 124 mil. Aí liguei pro cara, e o cara hoje namora com a maior aqui da Centro da Moda. Aí ele, a Jota trocava em 2, 3 milhões, né? Tudo em cerâmica, ele ia em casa, né? Você só ligava, tipo, pertinho de São João. Aí eu disse, ô Paulinho, tem um... Deu um BO aí, cara. Disse, que foi o seu lembro da minha idade? Chamou o cara educado assim. Ele disse, não, cara, é errado aqui a conta aqui. Não, então, bem, cara, o que faltou? Não, pelo amor de Deus, tá aí. Disse, não, vem cá então. Aí eu expliquei pra ele, eu disse, tu não tem? Não, cara, não. Eu disse, não tem aqui, ó. Eu disse, pô, cara, esse cheque eu vendi. Disse, ó, já faz tempo, eu peguei de entrada no apartamento. Uns 15 anos. É, por aí. Ele disse, uns 10 anos. Uns 12 anos por aí. Mais, uns 15 anos. Ele disse, eu peguei de entrada de um apartamento e esse cheque não era para estar lá, se misturou com outro. Cara, pior que eu não ia lutar. O cheque já era vencido. Ele disse, claro que é um cheque grande, por mais que... Aí eu disse, não, cara, não é Mas meu. tipo assim, ele nem sabia que ele tinha dado aquele cheque. Ele disse, não é meu. Ele nunca ia... Eu disse, não é meu, eu devo pagar. Só que assim, é um cara que, tipo, aonde tá, ele sempre diz, não, cara, tu realmente prisão. Já tem aquela de que um monte de gente da cerâmica trocava e depois falava do agiota e ainda até negava. Entendeu? O cara que vai atrás dele. Foi o cara que perdeu muita gente. Ele perdeu mais de 1 milhão na canelinha. E gente grande, entendeu? Que negou e ele disse, não, cara, toda a vida, portanto, esteve me ainda no engenheiro e disse, a sorte for na política eu vou votar em ti, cara, porque tu és um cara honesto. Ele disse, já me provou isso. Aí eu disse, não, cara, não fiz nada mais, eu fiz o certo. Mas assim, a maioria dos colegas que eu comentei assim, né? Tá aí doido, não sei o que não é, eu só sei dizer o que errado comentar, isso não. 100 mil reais, pode ser 10 reais como você é. Há 15 anos atrás, 100 mil reais era muito dinheiro. Mudava a vida da pessoa. Não é tipo achar mil reais, né? Tipo, pô, imagina. Uma casa num geminado, como você morou ali, era 135. Melhor do que, tipo assim, não, do que é. O apartamento nós pagamos 120 a 10 anos Isso atrás. é mais tempo que nós namorávamos, cara. Na verdade, a casa na Vila Rica, dependendo da casa, era 300, 400 mil, tudo assim, hoje em dia. Sim, eu digo, tipo,
pegar um É, cheque vendeu aquela casa sem onde o Paulo Tomor ali, ele vendeu por 230, né? Nossa região, aqui em Canelinha, não sei como é que é, mas os terrenos valorizaram um absurdo, né? Eu tinha um terreno que eu comprei no centro ali de São João, quando eu construí a minha primeira casa. Eu acho que eu paguei na época 30 mil reais. Acho que recentemente, acho que o terreno ali, eu ouvi falar que acho que está valendo uns 300 mil. Só, na época eu paguei 30. É um absurdo, né? Como valoriza, né? Inflacionou demais. Vamos lá então, pessoal. Eu tinha gravado uma aula que é uma aula muito importante, eu tinha decidido gravar ela. Foi aquela semana que eu tinha viajado para Chapecó, que foi como liderar uma célula, né? Então essa aula eu tinha gravado no Instagram e agora eu passei lá para o YouTube também, para facilitar para quem não assistiu ainda, estava no meu canal do Instagram, aí eu já coloquei ali no grupo do WhatsApp nosso. Foi dividido como liderar uma célula, que é uma matéria muito importante, né? Aí a gente aprendeu a compreendendo o modelo dos 12, que foi a 7ª lição, e agora a gente vai para a 8ª, tá? Lembrando que essa do modelo dos 12 também está gravado lá no YouTube. Então quem perdeu, é bom ouvir depois. 8ª lição a gente vai começar hoje, tá? Como formar uma equipe modelo. Certo? Então, 8ª lição, módulo 2, Escola de Líderes, como formar uma equipe modelo. O texto básico de hoje é Hebreus 12, versículo 1. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém? Texto aqui muito forte, né? Então, vamos correr a carreira que nos está proposta. Lembrando, né, como nós temos empresários aqui, né, a gente vai estar aprendendo como formar uma equipe modelo. Esses princípios aqui estão relacionados a você ter a sua equipe de 12, né, a sua equipe de liderança, isso ministerialmente falando, mas também vale para a empresa, vale para tudo, né? Então a gente vai estar vendo como formar uma equipe modelo. E você pode aplicar na empresa, pode aplicar numa escola, pode aplicar na igreja, porque a gente vai tratar de formação de equipe, ok? Então não fica restrito só à questão eclesiástica, ministerial, né? Equipe, já está dizendo, né? Então, eu, por exemplo, antes de ser pastor, fui líder de louvor muitos anos, fui líder de grupo de jovens, né, muitos anos também. Então, ali eu já tive que liderar jovens, tive que liderar a equipe de louvor. Então, essa questão de formar uma equipe vale para tudo, vale para a área do louvor, jovens, igreja, trabalho, ministério, né? Então, é sobre isso que a gente vai estar falando. Raciocinando por princípios bíblicos, né? A gente vai estar raciocinando aqui três princípios, tá? Antes da gente entrar propriamente aqui na introdução. Então, o princípio da mordomia, Efésios 4, do 11 ao 16. Efésios 4, do 11 ao 16, vai dizer: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, o princípio da mordomia, né? Deus nos capacita
a fim de que façamos o melhor na direção de cumprir a sua vontade, que é prioritariamente dar glória ao seu nome e ganhar todos aqueles a quem ele criou, a fim de que se tornem filhos de Deus. Esse texto aqui de Efésios, ele mostra, né, que Deus ele criou cada um de nós com um propósito distinto, né, uma função, né? Aqui ele vai citar, né, os apóstolos, profetas, pastores, mestres, né? Então, assim, numa equipe também, cada um vai ter um dom, vai ter uma característica, vai ter uma capacidade, né? E um bom líder, ele precisa saber identificar essas características e colocar cada um no seu devido lugar. A gente já comentou aqui, né, o exemplo do time de futebol, né? Um bom técnico, ele vai ver quem é o jogador que se encaixa como zagueiro, centroavante, meio de campo, goleiro. Imagina botar um goleiro como atacante, né? Não vai dar certo. Então, e dentro da questão da mordomia, né, Deus capacita cada um para que possa cumprir o propósito de Deus, né? E como a vontade dele é prioritariamente dar glória ao seu nome e ganhar todos aqueles a quem ele criou, a fim de que se tornem filhos de Deus. Como bons mordomos, né, Deus quer que a gente faça o melhor, né, no que diz respeito ao cumprimento da sua vontade. Princípio da união. Jesus nos ensina que ele sempre foi plenamente dependente de Deus numa aliança que não se poderia quebrar. Tudo que o Pai fazia era refletindo no caráter do Filho, pois Jesus possuía o caráter de seu Pai. Jesus é o maior exemplo, né? A união, a gente já aprendeu que o princípio da união, ele está ligado ao princípio da aliança, né? Então, aliança e união é a mesma coisa, né? Lembra, né? Da aliança, né? Então, Jesus, ele foi o maior exemplo, né, de cumpridor de aliança, né? Ele veio a esse mundo para cumprir um propósito, para morrer por nós na cruz, e ele foi até o fim, né? Ele foi até o fim. Então, Jesus, ele é o nosso maior exemplo de cumpridor da aliança, né? E guardador da aliança. Aqui tem o texto de João 5, 19 ao 20. João 5, do 19 ao 20. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só pode fazer o que vê o Pai fazendo, porque tudo que o Pai faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Então Jesus era alguém que andava em união com o Pai, né? Ele mesmo dizia: eu só posso fazer o que vejo o Pai fazendo. Então Jesus é alguém que mantinha esse princípio, guardava o princípio da união, da aliança, e ele estava o tempo todo trabalhando com o Pai, trabalhando junto com o Pai, em harmonia com o Pai, em união e aliança com o Pai, né? Então, princípio da união. E princípio do semear e colher, né? Hebreus 12, versículo 2. Hebreus 12, versículo 2. Assim como Jesus, né? Nós temos que manter o mesmo exemplo, né? Se eu quero formar uma equipe, eu vou depender também, primeiramente, do meu Pai Celestial, né? Ele é que vai me ajudar nesse processo aí. Hebreus 12, 2 diz, né? Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Então, aqui o princípio do semear e colher. Devemos plantar diligentemente na direção de Deus, a fim de alcançarmos o prêmio que nos está destinado por Ele. Todas as vezes que investirmos em nossa carreira cristã, em olhar para, sem olhar para as circunstâncias, sempre colheremos o bem-vindo do Pai ao seu reino de gozo e delícias, né?
Esse texto aqui, né, Jesus, ele tinha um foco, né? A Bíblia ensina, né? Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Enquanto eu estiver aqui nessa terra, eu preciso estar com foco o tempo todo em Jesus, né? O dia que eu tirar os olhos de Jesus, eu vou afundar. Isso é inevitável. Pedro estava andando sobre as águas, estava indo muito bem até tirar os olhos de Jesus. E isso acontece nas nossas vidas, infelizmente. A gente está na caminhada e por algum momento a gente tira os olhos de Jesus, começa a depositar muita expectativa no homem, começa a criar muita expectativa no homem. A gente vê isso na política, né? Quando determinado candidato que se esperava que fosse eleito não foi, para muitos é como se o mundo tivesse caído, né? E de uma certa forma isso mostra o quanto que nós seres humanos ainda estamos com foco no homem, né? A Bíblia diz que Deus reina sobre todos os reinos e Ele que estabelece reis e Ele que destitui reis. A gente até acha que tem o poder de votar, né? A gente vota, né? Mas a Bíblia diz que não cai um fio de cabelo sem o consentimento de Deus. Então, quem está no poder tem, no mínimo, a permissão de Deus. Né? No mínimo, a permissão de Deus. E se eu estou com os olhos em Jesus, a Bíblia diz, né? Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, se eu sou... A gente estava falando aqui antes sobre ser fiel a Deus, né? Dizimista fiel. Se eu sou fiel a Deus... Não importa o governante que está no poder, não importa se ele é do partido A, B, C, de centro, direita, esquerda, se eu estou servindo o meu Deus, eu sou fiel a Ele, estou com os olhos nele, plantando sementes no reino de Deus, cara, Deus é fiel à sua palavra, Ele vai nos proteger, Ele vai nos guardar, Ele vai nos abençoar e Ele vai fazer cumprir o que a palavra dele diz que faz. É igual as tempestades, eles pavor de botar uma coisa, botar a semana, hoje eu vi uma coisa, eu peguei e botei no Senhor, que Deus protege, não tem o que, assim, ó, a única pessoa que pode intervir é Deus, porque pode dar água aí que botar na montanha, então, mas todo mundo se apavora, pensa logo o terror, e se bobear ninguém para dizer, não, está na mão de Deus, porque não tem opção. O nosso pedido de oração da célula semana passada e essa semana a gente orou pelo tempo. Uma semana passada. Deus está no controle, está no controle de tudo. Claro que eu entendo também que isso pode ser interpretado também como uma oportunidade, né, para testar a nossa fé e para exercício da nossa fé, né? A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós e ele orou durante 3 anos e meio e choveu. E depois a Bíblia diz que ele orou de novo e parou de chover. Então, eu penso que Deus, nós também podemos exercitar a nossa fé, né? Sim. Vem uma chuva forte aí, vai alagar tudo. Então, peraí, nós não somos uma igreja? Vamos orar? Jesus não disse, né, mar, aquieta-te, vento, emudece? Semana passada a previsão era de vento e granizo. Sim. E aí a gente orou na célula, e aí o meu pequeno estava com medo de dormir, e aí ele deitou para dormir, e eu falei para ele, né, que a gente orava na célula, que era para ele orar também, que o vento não ia acontecer nada de ruim. Aí ele pediu pro Lucas orar com ele, que era Mateus, né? Aí ele pediu pro Lucas orar com ele. E no outro dia ele contou na escola que o vento parou, não deu chuva de pedra, porque o meu irmão e eu oramos e Jesus escutou. E agora não deu vento. Amém. Mas tipo assim, é porque que nem a gente diz, o Marco Vinícius sempre fala isso também, faz isso com o Vini, tipo, faz ele orar, às vezes por uma coisa que tu pode fazer por eles, mas ensina a orar e ensina que Deus escuta a oração, né? É importante. Mas tem o mais velho, ele vai além eles tinham se falando, né, que eu disse assim, da prova lá, se eu vou, tem prova, não sei o que, pai, assim, eu vou orar para tirar nota boa, mas te pedir para ele estar dizendo para te estudar. Eu tenho bastante fé, eu vou orar para Deus tocar no coração da professora para me dar nota boa. Amém. Se eu não souber a resposta, eu vou orar, porque se eu não souber a resposta, Deus vai tocar no coração da professora para me dar uma nota boa. Nós estamos criando os monstros. Por que a Bíblia diz que dos pequeninos é o reino dos céus, né? Eles têm uma fé inocente, né? Uma fé, se aprendem, né? Que é do jeito que está escrito.
O problema nosso é que a gente quer questionar o que está escrito, né? Se Deus falou, está falado. Não, e literalmente, né? Daí essa semana veio uma prova, estava com 10, né? E aí estava escrito na prova, ele escreveu. Aí ele disse que ia tocar o coração da prof. O que estava escrito? Não, eu vim mostrar as provas outras da melhorada agora, não 6, 8, aí depois eu coloquei com 10, eu te amo, professora. Ele tem eu te Eu amo. te amo, prof. Aí eu disse, pô, A Karen tirou 10. por que tu ganhou 10? Foi porque eu te amo. Assim, não, eu disse, eu te amo para dar uma esforçada, mas eu te amo. Eu disse, está cheio de inocência de uma criança. O Levi, o meu filho, se ele sabe que ele fez alguma coisa errada, que ele aprontou, às vezes ele pega o meu celular e ele coloca em algum desenhozinho que eu não tenho a minha aprovação, né? Aí quando eu vejo, eu chamo a atenção dele, ele já vem, já começa a me dar beijo. Pai, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Que é esperto, ele sabe que vai... Hoje na escola ele falou uma palavra, ele não falou nada assim, ele não falou um palavrão, mas ele usou um termo que ele disse assim, ele disse que a professora estava doida ou maluca. Eu acho que a minha prof estava maluca, ele disse. E eu disse, você não pode falar isso da sua prof, é feio falar isso das pessoas, não pode e tal. Aí tipo assim, ele não respondeu nada, daqui a pouco eu já pedi perdão pro Papai do Céu também. Tipo, ele ficou quietinho e pediu perdão dentro do cara. Ai, cara, olha, eles são umas piadas. É benção, vamos lá. Introdução. Jesus, ao escolher seus 12, investiu profundamente na formação de sua equipe. Essa equipe deveria fazer a diferença, causar impacto. E o impacto seria proporcional à qualidade do caráter de seus componentes, de suas habilidades ministeriais e do relacionamento. Equipar ou capacitar os santos é o alicerce que permite que o corpo de Cristo funcione bem e de forma madura. Como a gente leu aquele texto de Efésios 4:11, né? Ali que diz que Deus escolheu uns para apóstolos, outros para profetas, outros mestres, evangelistas, pastores, né? Então, isso é uma demonstração do zelo, da preocupação de Deus. O próprio Deus, ele estabeleceu, pode-se dizer, uma equipe, né, de 5 ministérios, e através desses 5 ministérios, que seriam assim, os ministérios, né, que foram eleitos por Deus realmente para trazer capacitação para o corpo de Cristo, né? O profeta, ele tem uma função, o apóstolo tem outra, o pastor tem outra, o evangelista tem outra e o mestre tem outra, né? E cada função desses dons ministeriais vai cumprir um propósito, né? Vai preencher uma lacuna no corpo de Cristo, né? É um trabalho de equipe, né? Deus poderia ter, escolhi só apóstolos, ou só profetas, ou só pastores, mas não. Ele escolheu 5 ministérios, cada um com uma capacitação diferente, com uma pegada diferente, para realmente dotar e capacitar a igreja. Um detalhe, ministérios pequenos, como por exemplo aqui, quando ainda não se tem um apóstolo, o ministério é pequeno, só tem pastores, é ideal que haja uma interação com outros ministérios que tenham essas outras habilidades, né, para que a gente possa crescer. Né? Porque só uma igreja, por exemplo, que só tem um pastor, ou só tem um profeta, a gente não consegue crescer. Eu estou na qualidade de mestre, né, no sentido que eu estou ensinando, né? Então, não que eu me considere, mas eu estou aqui na qualidade de mestre. Então, os meus pais são pastores, né? Tem outros pastores aqui. Evangelista também tem nesse ministério, com certeza que tem. Eu não sei quem são os principais aqui, mas eu tenho certeza que deve ter gente aqui que tem. Estou aqui diante de um, né? Montou uma escolinha de futebol com segundas intenções, né? Então é evangelista e empresário. Então, vamos lá, quem será que é o profeta desse ministério? Acho que o Guilherme tem cara de profeta, né? O Guilherme é profeta, né? A Rose e a Samanta profetizas, né? Então, ó. Samanta merece, a Samanta sonhar. Irmãs, tu sonhar comigo, tu nem
A pastora Alice também, acho que é meio profeta também. A minha mãe também, minha mãe é meio profeta também, né? Apesar que já profetizaram que ela é apóstola, ela já está recebendo. Então, olha só, né? A coisa está sendo preenchida, né? Então é assim que Deus estabeleceu para que a igreja cresça, né? O que é uma equipe? Uma equipe é um conjunto de pessoas comprometidas, capacitadas e coordenadas para obter os mesmos alvos, sonhos e metas. Vou repetir. O que é uma equipe? Uma equipe é um conjunto de pessoas comprometidas, capacitadas e coordenadas para obter os mesmos alvos, sonhos e metas, né? Uma equipe é um grupo de pessoas que estão comprometidas com um alvo, né? Com um propósito específico, né? Na igreja de Jesus aqui, todos nós deveríamos ter um foco só. Qual que é o foco da igreja, né? Jesus disse: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a missão da igreja na terra. Então, o foco número 1 da igreja de Jesus é fazer o nome de Jesus, né, o rei de toda a terra, né, o nome mais conhecido do planeta. O tipo de estratégia que eu vou utilizar para fazer isso vai depender da multiforme sabedoria, da criatividade que Deus nos dá, né? Tem inúmeras formas de fazer, mas essa é a missão principal. Assim, numa empresa tem um foco lá. Aqui nós fabricamos tijolo, aqui nós fabricamos telha. Queremos fabricar o melhor tijolo da cidade, a melhor telha, e queremos exportar isso para vários países. Diz aí, recebo, né? Então, os funcionários daquela empresa vão ter que estar comprometidos com isso. Nosso negócio aqui é qualidade, então todo mundo vai ser instruído da melhor forma para que possa desempenhar essa função da melhor maneira, para que o produto realmente saia com qualidade. E aí você pode botar o preço que você quer botar e as pessoas vão pagar por aquele preço. E assim, dependendo da função de cada equipe, todos comprometidos com a missão que se quer alcançar. Como formar uma equipe modelo? Vamos lá, como faz isso, né? Como formar uma equipe modelo? É a pergunta que não quer calar. Primeiro, começando pela liderança. Tudo começa com os líderes, né? Tudo começa com os líderes. Os discípulos ou a equipe só vai conseguir, nunca vai chegar num lugar onde o líder não chegou ainda, né? Que o líder é a pessoa que vai ter que estar capacitada para poder levar esses funcionários ou essa equipe modelo no lugar onde ele quer. Então, uma liderança deve ser clara, forte e madura. Fazer uma pausa aqui nessa palavra clara, né? Eu sou formado em administração de empresas e uma coisa que a gente aprende na faculdade é fazer fluxograma, né? O que é um fluxograma? Fluxograma, dependendo da empresa que alguns aqui já trabalharam, já te apresentaram um fluxograma. Talvez alguns aqui nem sabem o que é. O fluxograma ele é um tipo de um mapa onde ali ele tem o organograma da empresa. Quem que é o presidente da empresa? O presidente é o fulano de tal. Essa empresa tem diretores abaixo do presidente? Tem o gerente de marketing, o gerente de produção, o gerente financeiro e o departamento pessoal. Então esses 4 aí vêm abaixo do diretor, tá? Estou dando um exemplo aqui. Abaixo deles o que vem? Aí vem a minha função. Eu fui contratado para trabalhar como gerente de produção. Estou abaixo do diretor de produção, né? O que o gerente de produção faz? O gerente de produção ele tem que chegar na empresa às 8 horas da manhã, ele vai fazer isso, tudo por escrito, detalhe por detalhe. Esse é o papel dele. Então isso é um fluxograma. O cara ele sabe o que ele vai fazer naquela empresa, está tudo por escrito. Ele nunca vai poder dizer, mas eu não sabia. Eu já trabalhei em um lugar que eu não sabia direito o que eu tinha que fazer. Eu tinha mais de um patrão, aí um dizia uma coisa, o outro dizia outra coisa. Chega no fim, vira uma confusão, todo mundo briga e alguém vai acabar no meio da rua, né? Então, a coisa tem que ser clara. Por que você foi chamado? Estou te contratando para quê?
para isso. Ponto, acabou. Se o funcionário for bom, ele vai fazer mais do que pediram. Mas ele tem que saber o mínimo. E a mesma coisa no ministério, em todos os lugares, né? Então, precisa haver clareza, né? Então, a liderança deve ser clara, forte e madura, com direção segura e prioridades bem definidas, né? Precisa saber, a direção segura, precisa saber para onde que eu estou indo, né? Imagina seguir um pastor que está perdido, não sabe para onde vai, né? Jesus sabia o que ele veio fazer e ele estava focado. Prioridades bem definidas, que incentiva a participação da equipe, né? Um bom líder está incentivando, motivando, né? A equipe o tempo todo, né? O ser humano desanima fácil, né? Principalmente se o pagamento não for bom. Apesar que tem pessoas que não são motivadas por dinheiro, vocês sabem disso, né? Nem todo mundo é motivado por salário. Tem pessoas que são motivadas por recompensa, por elogios, né? Tem várias formas de motivar uma pessoa, né? Então, nem sempre é só o dinheiro, né? Ajudando-os, eu já trabalhei em empresas que tinham excelentes cursos, né? Ofereciam excelentes cursos de capacitação, né? E isso, meu Deus, isso é maravilhoso, né? Que é um aprendizado que você recebe que você vai levar para o resto da vida. Independente se um dia você sair daquela empresa, mas você leva para o resto da vida, né? E isso é importante, né? Empresa... A falta dele? Está mais relacionado com a falta do que Amém. Não tem como negar, né, que o salário também, não tem como negar, né, que ou a falta dele certamente causa desânimo, né? Imagina, eu tenho, essa semana ainda eu conversei com uma pessoa que estava comentando, né, que ele é da época do meu pai. O meu pai trabalhou 3 meses de graça para aprender a profissão de sapateiro. Mas essa semana eu conversei com uma pessoa que trabalhou 1 ano de graça para aprender a profissão. A pessoa trabalhar 1 ano de graça. A pessoa vai fazer um teste de trabalho metade só, tipo, Meio-dia metade do vai dar para o período. meio-dia. Não aparece mais para trabalhar e ainda volta lá para cobrar o dia que trabalhou. Mas na Bíblia tem um personagem que ele supera todos esses, supera todo mundo, que é o Jacó, né? O cara trabalhou 7 anos para casar com uma mulher, para casar com Raquel. No dia do casamento foi enganado pelo sogro e teve que trabalhar mais 7. Já começa bem, foi enganado pelo próprio sogro. Esse daí, por isso que não é à toa, né, que Deus mudou o nome dele para Israel, né, e da descendência dele nasceu toda a nação de Israel, que é a nação eleita, né, a nação escolhida por Deus para ser referência para todas as nações da terra, né? E porque o cara realmente não tem para ninguém, né? Trabalhar 14 anos tem que ser bom. E o cara Jacó, para começo de conversa, quando ele nasceu, já nasceu ali grudado no calcanhar do irmão, né? Já nasceu lutando, né? Já veio lutando. Né? Lá no Val de Jaboque, ele virou a madrugada lutando com o anjo. O cara é muito persistente, não tem como. Então vamos lá. Então, o líder, né, precisa incentivar a participação da equipe, ajudando-a a desenvolver os seus dons, talentos e capacitando os seus integrantes também como líderes, né? Então, tudo começa pelo líder, né? O líder tem que ser um facilitador, alguém que vai ajudar a equipe, vai ajudar ela a desenvolver os dons, talentos, capacitar, né? Se eu não tenho, por exemplo, uma habilidade específica para capacitar o meu liderado ou o funcionário numa determinada área que eu preciso que ele cresça, ou que ele rompa, então eu vou contratar quem sabe, né? Vou contratar alguém. A minha esposa trabalha aqui numa empresa aqui de Canelim, você sabe qual que é, né? Eu acho legal, né? É um salão de beleza. Eles de vez em quando eles fazem alguns eventos ali internos, aí eles chamam psicóloga para dar uma palestra, chamam um terapeuta para dar uma palestra, chamam fisioterapeuta, enfim, pessoas da área delas, né? Então isso é bacana, né?
Isso é para tudo que é empresa, né? Dependendo do segmento, né? Se há como levar os funcionários liderados sempre a um crescimento, isso é importante. Que o ser humano ele nasceu para crescer, né? Todo mundo quer crescer, na verdade, né? Então, que bom quando tem um líder que nos ajuda nisso, né? Eu já trabalhei como representante comercial de marcas de cosméticos. Eu representava 9 marcas de cosméticos e nenhuma delas tinha um treinamento específico para o representante comercial. Os treinamentos que tinham era para cabeleireira, para cabeleireiro. Eu não queria ser cabeleireiro, eu queria ser um vendedor de produto para cabelo. Então aí eu tinha que ir lá nos cursos de cabeleireiro, né? Mas não era o curso que eu precisava, que eu queria. E até que essa empresa que eu trabalho atualmente, quando me chamaram, me deram a oportunidade para trabalhar, eu vi que eles fazem treinamentos semanais, né, de capacitação. E aquilo eu achei tremendo, porque realmente motiva as pessoas, capacita, né? Tu cresce, né, como ser humano e tal. E isso é importante, né? Por isso que eu acabei depois mudando para essa empresa, né? Então todo mundo que trabalha de funcionário gosta disso, valoriza isso, né? Não que tem que ser uma coisa sempre, né? Tudo vai depender do segmento, né? Mas é bacana, né? Eu, por exemplo, eu sou filiado ao CDL, né, de São João Batista, né? O CDL oferece, cada 2, 3 meses, eles trazem palestrantes, né? Então, eu hoje não tenho funcionário, mas se eu tivesse, levaria eles nas palestras comigo, né? Eu tenho ido nas palestras, são muito boas, né? São muito boas. Embora que a gente conhece o livro dos livros, né? Que é a Bíblia, mas a gente aprende com todo mundo. Esse líder enxerga além do que seus liderados conseguem ver, mas sabe como trazê-los para andar no seu compasso, né? Então, o bom líder, ele tem que saber como trazer os seus liderados para andar na cadência dele, né? Andar no compasso dele. Age com confiança porque também sabe ser liderado, né? Um bom líder, ele também sabe ser liderado. Nenhum bom líder vai ser um bom líder se não aprender a ser liderado. Vai ter pessoa que quer liderar todo mundo, quer mandar todo mundo e ama mandar, né? Ama dar ordens. Mas na hora de receber uma ordem, não aceita a ordem de ninguém, né? Aí realmente esse nunca vai ser um grande líder. O grande líder é aquele que ele dá instruções, mas ele também aprende a receber, né?